Bem, hoje nós estamos aqui gravando mais um episódio do Voz do Cerrado, um episódio bem diferente do que a gente está acostumado. Geralmente a gente faz lives pela internet. Hoje é a primeira vez que estou gravando um podcast ao vivo, em pessoa, né? E estou com uma pessoa muito especial aqui, deputada federal Duda Salabert, que muito gentilmente nos recebeu aqui na casa dela. E, Duda, a gente sempre começa com a mesma pergunta para todo mundo, né? E aí, eu queria continuar mantendo a tradição do programa e começar com a pergunta: quem é você na fila do pão de queijo? Eu não sou nada, não serei nada e nunca serei nada. Tem um verso do Fernando Pessoa, se eu não me engano, começa assim. Mas, brincadeira à parte, eu sou Duda Salabert, deputada federal. Eu digo sempre, eu estou deputada, mas sou professora. Posso estar na política, mas sou professora, até porque reconheço que meu papel em sala de aula é muito mais importante do que meu papel no espaço legislativo. Porque no espaço legislativo nós criamos e fiscalizamos leis, mas em sala de aula criamos consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, mas novas consciências que se constroem em sala de aula. Já dizia o Gabriel, pensador naquele verso, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. Então, sou uma professora que acredita, de forma quixotesca, que a educação é a principal ferramenta de transformar a sociedade. Excelente. E já indo direto ao assunto, a gente não poderia começar um outro assunto que seria a educação. Aliás, o PDT é o Partido da Educação. Ontem à noite eu estava com uma grande amiga minha, Larissa, beijo Larissa, e ela é professora da rede pública municipal de Belo Horizonte. Ela falou: pelo amor de Deus, pergunta sobre educação, está muito difícil. E quais são as suas propostas para a educação de Belo Horizonte? Eu acho que a primeira proposta é ouvir os professores, ouvir o sindicato, ouvir as categorias que representam os profissionais de educação e construir conjuntamente um programa que traduza, plasme esses anseios. E em parceria com uma equipe técnica mostrar no orçamento de onde nós podemos tirar recursos para cumprir e executar essas propostas de campanha. Eu tenho dito por onde eu passo que, caso eleita, no primeiro dia de campanha, ou melhor, no primeiro dia do mandato, nós vamos protocolar um projeto de lei para que Belo Horizonte seja a capital que pague o maior salário para os professores da rede municipal do Brasil. É esse o nosso primeiro objetivo, colocar a educação na centralidade e fazer de BH uma cidade educadora, que a educação transborde da sala de aula e que o espaço público também seja um espaço educador. Mas a construção dessa cidade educadora só faz sentido se tiver, de fato, um diálogo direto com aqueles que lutam diariamente pela educação, que são os professores e os sindicatos da categoria. Excelente. Quando nós somos a juventude do PDT, a gente sempre fala de educação, porque a educação sempre envolve muito o jovem, né? Mas para além da educação, que outras propostas você teria para a população jovem de Belo Horizonte? Coisas relacionadas, por exemplo, à inclusão do mercado de trabalho, coisas assim. Eu acho que, primeiro ponto, há que se discutir que não tem uma política de cultura e lazer e esporte para a juventude de Belo Horizonte. O PDT construiu em Fortaleza a Rede Cuca, que é um programa para a juventude sensacional, que é primeiro você mapear quais são as áreas de maior vulnerabilidade social naquele território. E chega, após esse diagnóstico, você construir nesses locais o seguinte equipamento público, que é, primeiro, um pódio esportivo com piscina olímpica, para seu espaço para formação de atleta. Esse espaço tem estúdio de música para que a juventude possa gravar sua rima, gravar seu podcast. Ali tem aulas de artes marciais, aula de teatro, aula de diversas questões culturais para a juventude pobre e periférica. O PDT fez isso em Fortaleza, é uma referência internacional. Então, acho que o primeiro ponto é construir uma política sólida de cultura, lazer e esporte para a população periférica, trazendo para Belo Horizonte o que aconteceu em Fortaleza, criado pelo PDT, que é essa rede Cuca, ou seja, esse equipamento público em áreas de vulnerabilidade social. Excelente. Mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco sobre a saúde também. Eu lembro que na última eleição, 2020, o Calil, na reeleição, ele falava na campanha dele assim, que a saúde de Belo Horizonte é uma porcaria, mas é a melhor porcaria do Brasil. O que você teria a dizer sobre essa frase?
Olha, o que falta, uma das coisas que falta na saúde de Belo Horizonte é um planejamento. Se você for agora a qualquer UPA, a fila, o tempo de espera para atendimento é absurdo, é vergonhoso. E aí o poder público não mostra nenhum planejamento de como mitigar ou reduzir o tempo de espera. Nós vivemos hoje o pior cenário da saúde pública em Belo Horizonte no que se refere à dengue. E o prefeito de Belo Horizonte, em momento algum, foi ao posto de saúde conversar com os profissionais e com os pacientes para entender o que está acontecendo ali. E acho que um outro ponto também é que nós temos que ter uma visão mais moderna na política de saúde pública, entendendo e objetivando em Belo Horizonte o conceito de saúde única, que é entender que a saúde humana, animal e ambiental estão interligadas. Você negligenciar uma saúde impacta diretamente a outra. Dando um exemplo concreto. O atual prefeito foi o prefeito que mais cortou árvores na história de Belo Horizonte. Cortar árvores aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura da cidade, você transforma esse espaço em um ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti, que é um dos responsáveis pela transmissão da dengue. Ou seja, você impactar a saúde ambiental está impactando diretamente a saúde humana. Você desconsiderar a quantidade de animais abandonados da saúde, nas vias públicas prolifera zoonoses. Então, impactar a saúde animal, você impacta também a saúde humana. Ou seja, você interligar a saúde humana, animal e ambiental é fundamental para você ter uma saúde como a OMS aponta como um ideal nos municípios e nos estados. Continuando na saúde, a gente tem um grande problema de saúde pública em Belo Horizonte, que é o uso de drogas. A gente não tem uma situação tão calamitosa quanto a Cracolândia em São Paulo, mas a gente tem várias sementes de Cracolândia sendo plantadas em vários lugares, principalmente no centro. Você tem alguma ideia de como lidar com a grande população de rua e o grande número de dependentes que vivem nas ruas de Belo Horizonte? Eu acho que são dois pontos importantes. Você citou bem, a Cracolândia ela já tem crescido consideravelmente em Belo Horizonte e acredito que nessa eleição já vai ser um grande tema, porque ela não se compara a São Paulo, mas já há um número substancial de usuários espalhados pelo espaço público de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem o CERSAM, a Política de Saúde Mental, referência internacional. Então nós temos que fortalecer essa política pública, que na última gestão esteve em risco porque a ultradireita, sobretudo sob o comando do Jair Bolsonaro, queria destruir essa política de Belo Horizonte para ser uma referência internacional. Então, primeiro, fortalecer o CERSAM. E a população em situação de rua aumentou 193% nos últimos 8 anos em Belo Horizonte. Em contrapartida, nós temos 20 imóveis abandonados ou vazios para cada pessoa em situação de rua, que é um contrassenso. Então, nós precisamos de uma reforma urbana urgente para Belo Horizonte. E essa reforma urbana significa esses prédios vazios estão a serviço da especulação imobiliária, estar a serviço da criação de moradias populares. É um absurdo numa capital rica como Belo Horizonte você ter prédios abandonados e vazios a serviço da especulação imobiliária. E nós temos grupos ultraliberais que estão atacando o plano diretor da cidade, e ao atacar o plano diretor, acaba atacando a política de moradia popular. Então são dois pontos, eu penso. Fortalecer a política o fundo de moradia da cidade, defender um plano diretor, e segundo, fazer uma reforma urbana para que esses prédios abandonados se tornem moradias populares também. Excelente. E um dos problemas que também causados por essa população de rua é o da violência urbana. Tem piorado bastante em Belo Horizonte nos últimos tempos. Recentemente viralizou no WhatsApp vários vídeos de assaltos no celular. Eu sou do Rio, vim para cá para estudar na melhor federal do país, que é a UFMG, e a minha mãe lá do Rio me mandou vídeos de Belo Horizonte pelo WhatsApp, falando: filho, cuidado que eu ouvi dizer aqui que está tendo muito assalto aí em Belo Horizonte. E ela me mandando vídeos pelo WhatsApp. Na questão da segurança pública, você tem ideia nesse sentido? Primeiro, fortalecer a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem um papel importantíssimo para a segurança pública. Há que se entender que o maior responsável pela segurança pública das cidades
é o governo do Estado. Mas o município tem um papel importante através das guardas municipais, que estão sucateadas, e em Belo Horizonte, por exemplo, há uma epidemia de problemas de saúde mental que afeta a guarda municipal. E não há nenhum programa para ajudar e receber esses guardas municipais. Uma guarda doente não consegue curar o problema da insegurança pública. Mas além de fortalecer a guarda municipal, eu acho que o papel importante é você para criar uma política transversal de segurança pública. Entendendo que todas as políticas que são construídas na cidade têm ter como traço a preocupação com a segurança pública. Então você criar escolas em tempo integral é uma política de segurança pública. Porque você está deixando o jovem na escola, em vez do jovem ficar à mercê, por exemplo, do crime organizado. Você discutir, por exemplo, uma política de crescimento urbano de forma organizada é fundamental para a segurança pública. Porque, por exemplo, você tem esses espaços vazios que estão na cidade, que são espaços muitas vezes propícios à proliferação de violência, transformar esses espaços vazios em hortas urbanas, por exemplo, convidando a comunidade a tomar conta daqueles espaços para a produção de alimentação saudável, por exemplo, é importante. Então, quando você discutir política de segurança alimentar, você está também discutindo segurança pública, porque transformar espaços vazios em hortas urbanas administradas pela comunidade é importante. Outro passo, uma política que nós começamos nesse podcast discutindo, uma política de lazer, cultura e esporte para a juventude é também uma política de segurança pública. Então você entender que mobilidade urbana, quando nós vamos discutir em que ponto o ônibus vai parar, nós vamos discutir transporte 24 horas por dia, é uma política de segurança pública também. Então a política de segurança pública tem que ser discutida de forma transversal. E uma visão mais simplista de segurança pública pensando em guarda, valorizando as guardas municipais. Eu gostei muito que você... Então, política de transferência de renda. Sim. Nós temos Belo Horizonte nós temos a segunda capital no Brasil em população de situação de rua. As famílias de Belo Horizonte, 13% das famílias de Belo Horizonte num grau de insegurança alimentar grave. Significa famílias que têm crianças passando fome. Então, uma política de transferência de renda que complemente a política nacional é fundamental também. É uma política de segurança pública. Sério. Gostei muito que a gente já falou várias vezes de ocupação de espaços vazios, ocupação de espaços abandonados. E aqui em Belo Horizonte a gente tem um grande elefante branco, que é o aeroporto da Pampulha. Né? E tem se discutido o que fazer depois que o aeroporto fechou. Inclusive, na última live que a gente fez com o Felipe Gomes, que é um amigo seu também, ele falou sobre a possibilidade de transformar aqui num autódromo para colocar esse autocarro lá, ao invés de colocar esse autocarro atrapalhando a UFMG. Uma vez enquanto prefeito, você teria ideias do que fazer com aquele aeroporto abandonado? Isso, só uma retificação, se confundir, você falou da Pampulha, é o aeroporto Carlos Prates. Isso, fica na Pampulha. O aeroporto Carlos Prates, eu acho que é importante, primeiro, a gente ter ali uma briga histórica pelo fechamento daquele aeroporto. E eu acho importante alguns debates. Primeiro, a atual gestão quer transformar em moradias populares ali. Só que é irresponsável, porque você construir moradias populares naquele espaço, a região, o trânsito da região não aguentaria. Além disso, não há posto de saúde suficiente ali para receber novos moradores. Então, nós temos que pensar a cidade de forma holística. O que eu defendo na região do aeroporto Carlos Prates é a gente fazer um grande parque, um grande polo cultural aos moldes do que é o Iotim. O Iotim tiveram vários problemas. Estou dizendo o Iotim enquanto problemas de licitação, documento. Mas estou dizendo a gente poderia fazer ali, por exemplo, um grande centro cultural para aquela região, com exposição de arte, com um equipamento, por exemplo, ligado a esporte também. Ou seja, um grande parque ecocultural naquela região seria importante. Uma parceria público-privada em alguns momentos, por exemplo, para ajudar a administração, enfim, dá para discutir muitas questões ali. O que não pode deixar aquele espaço abandonado, que é um espaço que o espaço abandonado é um espaço propício à proliferação da violência. Né? Depois é um espaço popular, né? Querendo ou não, Iotim
bastante limitado. Por isso que eu disse que o IoT teve problema de licitação e documentação, porque é um espaço tanto permite. Mas quando eu digo modelagem, no sentido de que você pode criar uma área de produção de cultura, lazer, mas com viés popular, né? Excelente. E eu gostaria também de falar uma coisa que eu poderia deixar de falar aqui, que é a questão do transporte. Eu cheguei atrasado, ontem choveu, todo mundo chegou atrasado também, no evento de lançamento da candidatura, da campanha. Vindo para cá, eu perguntei para o Hugo, você tem uma pergunta para tudo? E ele falou, transporte público. Né? E aqui em Belo Horizonte tem um problema muito grande com a infraestrutura dos ônibus. Ônibus, muitas vezes, com o ar-condicionado quebrado no meio do verão. Isso é uma questão, né, de um ambiente quase que insalubre. Né? E aí, o ônibus com goteira dentro, o Hugo estava relatando, foi pegar um ônibus tinha goteira dentro, quando chovia. Questões de transporte público, quais são as ideias para Belo Horizonte? Eu acho que o ponto crucial é a gente rever o contrato. O contrato, da forma como está, é um contrato criminoso que privilegia a máfia do Brasil. Então, rever o contrato é romper com esse contrato e construir um novo contrato é o primeiro passo que nós queremos, de fato, pensar no transporte público de qualidade. O diagnóstico nós temos, que é, Belo Horizonte tem hoje o segundo pior trânsito do Brasil, um dos 50 piores trânsitos do mundo. E isso se deve ao fato de que o transporte público nunca foi prioridade nessa cidade. Nós temos uma cidade carrocrata, uma cidade que valoriza o carro em detrimento do transporte público. Isso não vai mudar em 4 e 8 anos. Tem que ser um projeto de Estado, um projeto de cidade, que pense a cidade de forma mais ampla. Mas o primeiro ponto é tornar o transporte público agradável. Isso significa a passagem de Belo Horizonte é uma das passagens mais caras do Brasil. E curiosamente, quanto mais dinheiro público vai para a máfia do busão, mais caro fica a passagem. Então a gente tem que repensar o contrato e, ao repensar o contrato, rompendo com essa máfia do busão, que infelizmente tomado conta da gestão municipal. Você acha que o metrô de Belo Horizonte tem? Vale a pena a gente sonhar com ele um dia? Infelizmente, houve a concessão do metrô, por parte do governador Romeu Zema. Então, cabe ao prefeito ou à prefeita que foi eleita, primeiro, fiscalizar o contrato para que a ampliação do metrô e as obras se executem no tempo que está previsto no contrato. O prefeito fica de mão amarrada por causa da concessão que teve. Então, agora cabe fiscalizar e cobrar do governo do Estado o cumprimento dos prazos que eles estão previstos. Muitas vezes fala que privatiza que melhora, mas a gente tem visto agora, lá em São Paulo, vários apagões sendo feitos e muito disso, imagino que seria pela falta de fiscalização do poder público que deixa as empresas que conseguem a concessão deixando as livres para fazer o que quiserem. Exatamente. Isso é feito de fiscalização, porque o contrato é feito de uma forma e as empresas acabam não cumprindo o contrato. Então é fiscalização junto com os movimentos sociais, porque o que vai fazer de fato uma obra sair do papel é mobilização, cobrando que sai do papel. Então fiscalizar e tornar público quando os prazos não são cumpridos. Excelente. Eu gostaria de partir para a última pergunta, eu sei que o seu tempo é curto, que é uma questão desconfortável, mas que a esquerda tem que lidar, que é a questão do identitarismo. Né? Tem várias pesquisas que mostram, eu não sei se está de cabeça aqui agora, mas vou colocar na descrição do programa. Quando você chega na periferia, você pergunta para uma pessoa pobre se ela acha que é dever do Estado oferecer educação, dever do Estado oferecer saúde, ela logo fala que sim. No Brasil, ela diz que sim. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam que não. Tem uma visão diferente do que o Estado tem que prover. Então, quando você tem uma população que acredita que o Estado deve prover um Estado de bem-estar social, acho que a esquerda vai ganhar de lavada em todas as eleições. Só que aí chega o período eleitoral e a direita vai nesses lugares que são cada vez mais conservadores, cada vez mais evangélicos, e fala, não vote na esquerda, porque a esquerda vai fazer o seu filho virar gay. Não vote na esquerda, porque a esquerda vai ensinar sua filha a abortar. E aí, praticamente coloca na cabeça das pessoas que ser de esquerda é pecado. E aí, como que você, sendo uma política progressista, em um estado muito religioso, como é Minas Gerais, muito católico e cada vez mais evangélico, como é que você pretende entrar nesses lugares? Bom, primeiro, eu fui a parlamentar mais bem votada da história de Belo Horizonte na eleição municipal, batendo o dobro do recorde anterior.
Então, tive voto da esquerda, do centro, da direita, de católico, evangélico, bandista, ateu, catolicista, conservador, liberal, progressista, revolucionário. Tive voto de todos os espectros políticos. E agradeço pelos votos por isso. Quando fui candidato agora a deputado federal, tivemos outro recorde de votação e ficamos com a terceira pessoa mais bem votada. Também mostrando que o nosso espectro é mais amplo. Poderíamos, inclusive, ter uma votação mais expressiva, mas questões nacionais impossibilitaram. Eu acho que a primeira questão é entender realmente qual é o papel da política. Qual é o papel do político. Na minha opinião, o papel de todo político é lutar para reduzir o preço do botijão de gás. Quando você consegue reduzir o preço do botijão de gás, há uma cadeia produtiva que é afetada diretamente, voltada para o bem-estar social. A ferramenta que nós temos é a ferramenta popular que defende, por meio de uma ótica progressista, estratégias para que a gente consiga reduzir o preço do botijão de gás como uma metáfora para o bem-estar social. Agora, essas questões ligadas à pauta chamada pauta de costumes, né, que a ultradireita instrumentaliza a fim de causar uma histeria social, um pânico moral, a gente tem que tomar cuidado. Mas entender também que um país como o Brasil, que está na periferia do sistema capitalista, de que a luta de classe, aqui, enquanto vai discutir as chamadas pautas identitárias, aqui a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque no Brasil, por exemplo, discutir raça é discutir classe. Porque a classe trabalhadora ela é composta, em sua maioria, por população negra. Então, nesse sentido, quando nós estamos discutindo, por exemplo, as pautas LGBTs, que são historicamente demonizadas na esquerda, na direita, no centro, porque se nós moramos num país em que 90% das travestis estão na prostituição, é porque nós somos marginalizadas por todos os aspectos políticos. Vai entender que quando você vai discutir essas pautas, a comunidade LGBT não está discutindo uma questão identitária, somente identitária. Nós estamos discutindo um outro modelo educacional do Brasil, já que 91% das travestis não concluíram o ensino médio. Quando o movimento feminista não é um movimento meramente identitário, é um movimento a discutir igualdade salarial, é uma ponta econômica. O movimento negro não é um movimento exclusivamente identitário, é um movimento que está discutindo segurança pública, a luta, a guerra antidrogas, que a droga sempre vence. Todo ano. Todo ano. E a questão prisional. O movimento indígena não é um movimento exclusivamente identitário. O movimento está discutindo a crise climática, porque são os responsáveis pela defesa dos nossos áreas verdes, nossos biomas. Ou seja, e mais, esses movimentos são chamados identitários, eles podem inclusive contribuir para a luta de classe, contribuem, porque eles mostram a importância do reconhecimento da identidade, da nossa identidade enquanto classe trabalhadora, que foi apagada e rasurada por um olhar ultraliberal. Então o que nós temos que entender é de que não demonizar essas pautas, reconhecer essas pautas que são chamadas identitárias como elementos importantes para fortalecer a luta de classe. Agora, esses debates de pânico moral, a gente tem que realmente deixar de lado, porque quando vai discutir, por exemplo, qual banheiro comigo, a minha preocupação como parlamentar é entender, por exemplo, quantos banheiros públicos tem Belo Horizonte. Por exemplo, a pessoa em situação de rua tem condição de ir ao banheiro, não tem banheiro público. As pessoas que trabalham por aplicativo, motoristas de táxi, qual banheiro que eles vão? Então, esse que é o debate que eu quero fazer. Então, para nós, é discutir a cidade de forma estruturante, entender essa pauta identitária dentro de um debate maior, que é a luta de classe e defesa da classe trabalhadora. Excelente. Eu gostaria de já caminhar para o final, te agradecer pela generosidade de estar recebendo você aqui na sua casa
e abrir para palavras finais, você responder a pergunta que você queria que eu tivesse feito, mas não fiz, alguma coisa assim. Primeiro eu quero agradecer à Juventude Socialista pelo trabalho, pela militância. Eu estou no PDT porque a Juventude Socialista fez uma mobilização para que eu estivesse, porque nos bastidores, lá atrás, o PDT teve dificuldade com a minha filiação e a Juventude foi lá, bancou e tem eu tenho um carinho muito grande pela Juventude Socialista. Então, eu respeito todos os movimentos do partido, mas tenho um carinho especial pela Juventude Socialista do partido, que é histórica e que tem um papel crucial para colocar o PDT onde ele merece estar, que é justamente como um partido de vanguarda no debate a questões estruturais. Então, obrigada e vamos construir muitas coisas juntas, não só em Belo Horizonte, mas nas capitais do Brasil. Excelente. E continue nos acompanhando, sigam nossas redes sociais, que a gente não pare por aqui. A gente vai continuar gerando conteúdo e vamos continuar falando sobre questões de Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil todo.